Zezé de Camargo está realmente perdendo a voz? Essa é a pergunta que ninguém queria fazer, mas que passou a ecoar com força depois de um episódio recente que preocupou fãs em todo o Brasil. Durante um show, um dos maiores ícones da música sertaneja simplesmente não conseguiu seguir cantando. A voz falhou, o controle desapareceu e, visivelmente abalado, Zezé pediu que parassem de gravar. Para quem acompanha a carreira do cantor há décadas, aquele momento não pareceu apenas uma falha comum de palco, mas sim o sinal de que algo muito mais sério pode estar acontecendo. Zezé de Camargo construiu uma das trajetórias mais impressionantes da música brasileira. Ao lado do irmão Luciano, emplacou sucessos que atravessaram gerações, lotou estádios, marcou novelas e se tornou referência absoluta no sertanejo romântico. Por isso, quando a voz de um artista desse porte começa a falhar repetidamente, o impacto é enorme. E esse episódio recente não surgiu do nada. Há anos, fãs mais atentos vêm percebendo mudanças claras na voz de Zezé. Notas que antes saíam com facilidade passaram a exigir esforço. Agudos começaram a falhar. Em alguns shows, o cantor pareceu lutar contra a própria voz para concluir as músicas. Agora, pela primeira vez de forma tão explícita, ele precisou interromper a performance. O que muita gente não lembra ou não sabe é que Zezé convive com problemas vocais há bastante tempo. Em 2008, ele passou por uma cirurgia nas cordas vocais para a retirada de um cisto. Na época, o procedimento foi tratado como algo resolvido, mas especialistas explicam que cirurgias desse tipo raramente devolvem a voz exatamente ao que era antes. Um cisto nas pregas vocais pode deixar sequelas permanentes. Ele altera a vibração natural da voz, provoca rouquidão, cansaço extremo ao cantar e dificulta o alcance de determinadas notas. Com o passar dos anos, o esforço para compensar essas limitações pode agravar ainda mais o quadro. E é exatamente isso que muitos profissionais da área apontam ao analisar vídeos recentes de Zezé de Camargo. Segundo fonoaudiólogos, o cantor faz um esforço excessivo para manter o padrão vocal que o público espera, e esse esforço constante acaba cobrando um preço alto. A voz falha não porque falta talento, mas porque o corpo já não responde da mesma forma. O episódio do show em que ele perdeu a voz acendeu um alerta definitivo. Para muitos especialistas, aquilo foi um sinal claro de exaustão vocal. Não se trata apenas de cansaço pontual, mas de um desgaste acumulado ao longo de décadas de carreira intensa, com agendas lotadas e pouquíssimo tempo de recuperação. O próprio Zezé já falou publicamente sobre isso. Em entrevistas, ele admitiu que hoje precisa de um aquecimento vocal muito maior antes de subir ao palco, algo que no auge da carreira simplesmente não existia. Ele também já comentou que sente a cobrança do público, que espera ouvir exatamente a mesma voz de 20 ou 30 anos atrás. Mas a verdade é dura, o corpo muda e a voz muda junto. Nas redes sociais, o debate se intensificou. De um lado, fãs defendem Zezé com unhas e dentes, lembrando sua importância histórica e afirmando que ele merece respeito por tudo que construiu. Do outro, cresce o número de pessoas preocupadas, pedindo que ele desacelere, faça uma pausa ou até repense a permanência nos palcos para preservar a saúde. Há também críticas mais duras. Alguns dizem que insistir em cantar mesmo com a voz comprometida pode prejudicar o legado de um artista tão grande. Outros apontam que admitir as limitações seria um gesto de maturidade e não de fraqueza. A situação se torna ainda mais delicada porque, em ocasiões anteriores, Zezé já pediu desculpas ao público por falhas na voz e chegou a justificar algumas apresentações dizendo que não estava em um bom dia ou que havia exagerado na comemoração. Antes do show, esses comentários dividiram opiniões e aumentaram ainda mais a atenção sobre sua condição vocal. O que fica claro é que o problema não é recente nem isolado. Hoje muitos médicos e especialistas em voz afirmam que a condição vocal de Zezé pode ser irreversível se ele continuar forçando da mesma maneira. Em casos assim, o descanso absoluto, a adaptação de repertório ou até uma pausa prolongada são frequentemente recomendados para evitar danos permanentes. E é aí que entra o dilema mais difícil. Como pedir para um artista que vive da música, que ama o palco e que construiu sua identidade cantando, simplesmente parar? Zezé de Camargo não é apenas um cantor. Ele é um símbolo de uma era, de um estilo, de uma emoção que marcou milhões de brasileiros. Suas músicas embalam histórias de amor, despedidas, reconciliações e memórias afetivas profundas. Pensar em Zezé longe dos palcos parece quase impensável para muitos fãs. Mas a realidade é implacável. A voz é o instrumento principal de um cantor, e quando ela começa a falhar, não é apenas a técnica que está em risco, mas a saúde e o bem-estar do artista.
Continuar ignorando os sinais pode transformar um problema sério em algo definitivo. Hoje, Zezé de Camargo vive um dos momentos mais delicados de sua carreira. Entre o desejo de continuar cantando e a necessidade de cuidar da própria voz, ele enfrenta uma decisão que nenhum artista gostaria de tomar. O futuro ainda é incerto. Talvez ele encontre uma forma de adaptar seus shows, ajustar o tom das músicas e seguir nos palcos com mais segurança. Talvez precise fazer uma pausa mais longa do que imagina. Ou talvez esteja, aos poucos, se aproximando do fim de um ciclo histórico. O que é inegável é que aquele momento em que a voz falhou no palco não foi apenas um erro técnico. Foi um alerta. Um alerta de que até as maiores vozes do país também são humanas, sentem o peso do tempo e precisam, em algum momento, ouvir os limites do próprio corpo. E agora a pergunta que fica no ar é simples, mas poderosa. Até quando Zezé de Camargo vai conseguir cantar como o público espera?